Eu gostava primeiro de felicitar a Universidade de Évora, porque o programa Horizonte 2020, um grande programa europeu de ciência, com mais de 80 mil milhões de euros, tem um grande cliente aqui, tem como grande cliente a Universidade de Évora, e isso é bom, porque quando olhamos para o Alentejo, há mais ou menos 29 projetos que temos dentro do programa Horizonte 2020, e Évora tem 14. E eu gostava de felicitar a senhora reitora por isso, porque os projetos Horizonte 2020 são os melhores dos melhores. E quando uma universidade consegue, nesta região, ter 14, é porque é uma universidade muito boa. E, portanto, muitos parabéns a todos e muitos parabéns pelo trabalho que aqui tem feito. A Universidade de Évora é um centro de excelência na ciência e na inovação, e é por isso também que aqui estou hoje. No Alentejo há 29 projetos ao nível do Horizonte 2020, estamos a falar de projetos muito competitivos, os melhores do mundo concorrem, só alguns são escolhidos, e desses 29 projetos que temos no Alentejo, 14 são aqui na Universidade de Évora, e portanto isso é uma grande vitória para a Universidade, mostra que aqueles que aqui trabalham, os cientistas, são muito bons e estão ao nível de qualquer cientista noutra parte do mundo. Depois estivemos também a discutir o projeto Prima, que é um projeto sobre água e tudo o que tem a ver com a agroalimentar e a agricultura no Mediterrâneo. E aquilo que dissemos hoje foi que a importância desse projeto é mais do que apenas a ciência e a inovação, é também a política e é também o nosso futuro. O nosso futuro porquê? Porque ao nível da alimentação vamos ter cada vez uma maior escassez em relação aos alimentos, porque a população mundial está a aumentar, vamos chegar em 2050 perto dos 10 mil milhões de pessoas no planeta e vamos ter que os alimentar. Mas vamos ter que alimentar estas pessoas com um planeta que é finito, ou seja, que é o mesmo. E, portanto, como é que nós conseguimos produzir mais com os mesmos recursos? É esse um dos grandes desafios do Prima, é estudar maneiras em que podemos evoluir na ciência e na inovação para produzir mais alimentos para as pessoas. O segundo objetivo tem a ver com a água, e a água é uma temática muito parecida com a alimentação e a agricultura, no sentido em que cada vez há menos água potável, ou seja, há 20 anos atrás tínhamos 3 vezes mais água potável por habitante no planeta do que temos hoje. Portanto, vamos ter que ter a capacidade de criar também na área da inovação e da ciência tecnologias que possam transformar, por exemplo, a água do mar em água potável, a dessalinização através da osmose inversa e outras técnicas que já são conhecidas, mas que ainda não foram implementadas porque eram muito caras e porque, no fundo, se faziam em pequena escala. E, portanto, estamos num momento em que este tipo de técnicas vão passar da pequena escala ou da escala piloto para a implementação. E o Mediterrâneo é exatamente, talvez, das regiões em que podemos ter tudo isto ao mesmo tempo. Temos, por um lado, uma região com os países da Europa, membros da União Europeia, e depois todos os outros países do outro lado do Mediterrâneo. São países em que vimos, durante os últimos anos, grandes crises, a guerra, as migrações, e tudo isso tem a ver também com a temática da água e com a temática da alimentação e da agricultura. Foram secas na Síria que também provocaram a instabilidade no país e que o levou à guerra. Não foi apenas esse fator, mas muitos fatores foram, mas esse foi sem dúvida um dos fatores da guerra na Síria. E, portanto, temos que juntar todas estas peças do puzzle, continuar a investir. Nós vamos pôr 220 milhões de euros na União Europeia só para o projeto Prima. Esperemos que a Universidade de Évora seja um grande ator neste projeto. É importante para Évora, é importante para a região, para o país e, sem dúvida, para a Europa. O projeto Prima é um projeto que eu acho fundamental para o Mediterrâneo. Não é? E outro dia o Sr. Ministro perguntou-me se podia propor o meu nome para o comitê de seleção que vai selecionar o diretor executivo do Prima. Esta proposta que eu disse que sim, mas esta proposta era uma proposta competitiva, ou seja, nem todos os propostos faziam parte do comitê, ou foram selecionados. E o meu nome foi selecionado, o que é muito bom, o que quer dizer que eu estarei no comitê de seleção para o diretor executivo do Prima. Hoje, por outro lado, fez este anúncio e antes tinha falado comigo, aliás, relativamente pouco tempo antes, se eu aceitaria ser o representante de Portugal no board do Programa Prima, da Foundation do Programa Prima, que será localizado em Barcelona, ao que eu obviamente disse que sim. Eu fiquei bastante orgulhosa com este convite, eu acho que é muitíssimo importante para o país, mas é muito importante também para a Universidade de Évora. Eu espero que a Universidade de Évora realmente acompanhe este desafio do Mediterrâneo, porque eu acho que isto que é fundamental.
Não tenho muitas dúvidas, acho que está toda a gente muito entusiasmada. Portanto, eu acho que sim que vamos conseguir, mas acho que isto vai nos colocar no foco de uma estratégia, no foco de uma... Quer dizer, quando se falar em Mediterrâneo em Portugal, eu quero que se associe à Universidade de Évora. Eu acho que o facto de eu estar no board também vai contribuir também para isso, com certeza. Acho que foi muito bom.